Então, vamos começar logo. Não vou ficar dando aqueles 5 minutos mais para o pessoal chegar, porque eu sei que muitas mamães se programam justamente para assistir a nossa live, conseguem alguém para dar uma forcinha com o bebê nesse horário. Então, vambora que a gente tem um monte de coisa bacana para falar hoje. Vocês mandam cada vez mais perguntas e eu amo responder as perguntinhas de vocês. Então vamos começar, certo? Boa noite todo mundo, seja bem-vindo. Quem tá chegando por agora não me conhece ainda, eu sou a Angélica Rabelo, sou pediatra e ajudo as mamães aqui do Instagram, da internet, Facebook, todo canto aí, com os meus cursos também, a fazer uma maternidade mais tranquila. Vamos lá. Me perguntaram várias vezes essa semana sobre a pentavalente e fizeram alguns comentários também sobre a falta da pentavalente. O que está acontecendo, né, gente? Desde o ano passado, mais ou menos julho do ano passado, julho, agosto do ano passado, começou a falta da vacina pentavalente, né? É uma vacina dada aos 2, 4 e 6 meses de vida dos bebês. Ou seja, é bem os nossos bebezinhos aqui, nossos pequenininhos, né? E ela é uma vacina ultra importante. Ela protege contra 5 doenças, né? Por isso que ela é penta, né? É igual o Brasil era, não sei se ainda é, né, gente? Então, ela protege contra 5 doenças, que é a difteria, tétano e coqueluche, tá? Ela protege contra as formas graves, meningite, pneumonias pelo hemófilos, e ela protege contra a hepatite B, né? A primeira dosinha da hepatite B ela é dada lá na maternidade ainda, bem no comecinho de vida do bebê. Mas as outras doses são feitas junto com a pentavalente. Então ela é uma vacina absurdamente importante. A luz não tá legal aqui. Se escurecer, gente, vocês desculpem que a luz não tá boa. O que acontece? A falta dessa vacina, ela assusta as mães e ela deixa a gente um pouco mais chateado também. Não chega a assustar nós pediatras, assustar mesmo, porque a gente sabe que a gente não tá em surto dessas doenças, né? Não tem nenhuma dessas doenças que estejam muito preocupantes por agora. Então, a gente consegue se adaptar um pouquinho mais com isso. Só que as mães estão muito preocupadas e com razão. São mães preocupadas, são mães que querem fazer o melhor. Então, elas me mandaram mensagem do que faz quando não tem a pentavalente. Quais são as opções, né? O que a gente tem que entender? A pentavalente ela é uma doença dada pelo SUS, mas ela também existe na rede particular, tanto como pentavalente como hexavalente. E me perguntam qual que é a diferença da pentavalente com a hexavalente. A vacina da hexavalente, ela protege contra todas as mesmas doenças que a pentavalente protege, né? Então ela protege difteria, tétano, coqueluche, ela protege contra as formas graves de pneumonia e de meningite pelo hemófilos e ela protege contra a hepatite B. Essas são as formas de proteção da penta. E a hexa, ela acrescenta mais uma, que é a VIP, né? Que é a da polio. Só que a da polio, ela tem no SUS de forma separada. Então, de um modo geral, a diferença da pentavalente para a hexavalente é que na hexa tem a polio injetávelzinha junto com a penta. Ou seja, é uma furadinha só. E se for fazer no posto, você vai fazer a penta separada da polio. Então, são 2 picadinhas no bebê. Então, basicamente é isso. E a coisa que mais dá vontade de fazer no particular é porque a penta, né? A parte bordetussis, né? Da Bordetella pertussis, que tem na vacina pentavalente do particular, ela é de forma celular, né? Por ela ser acelular, ela causa muito menos reações. Na verdade, quase reação nenhuma que causa na vacina do SUS. Então, basicamente é isso. A hexavalente não tem reações e entra junto a da polio. E a vacininha do SUS, ela é separada da polio e ela dá reação. Porque a vacina, a parte da coqueluche, ela não é acelular, certo? Agora, o que a gente vai fazer? Quais são as opções que a gente pode fazer quando a gente tá sem a penta, que tá acontecendo no SUS? Para quem pode pagar, excelente, a gente vai fazer a hexavalente na rede particular, tá? E quem não pode pagar, a gente tenta orientar da melhor forma. A gente tem disponível no SUS as vacinas separadamente da hepatite e a DTP, né? Ou DPT, que é da Bordetella pertussis, que protege contra coqueluche, difteria e tétano. Essas 2 vacinas, a DTP e a hepatite B, a gente tem elas separadas no SUS. A gente não tem a do hemófilos. Então, o que acontece? Quando a gente quer fazer alguma coisa para tentar melhorar um pouquinho, a gente faz a vacininha, a DTP, no SUS, faz a hepatite B, só que a hemófilos tem que comprar, porque essa não tem separada no SUS. Então, a gente consegue por um precinho bem menor do que a hexa. Entendeu o que a gente consegue fazer? A gente consegue separar 2 partes da vacina e pagar só uma. A gente consegue fazer 2 no SUS e paga só uma.
Então fica sem proteção. Quem não puder pagar nem essa do hemófilos, sem só proteção de uma vacina, que protege contra as formas graves de meningite e de pneumonia. Entenderam como é que fica a situação da penta? Depois eu vou postar pra vocês nos stories também, nos stories não, no feed, uma explicação que eu já postei um tempo atrás, eu vou postar de novo pra vocês. Quando aconteceu a situação da penta faltar, eu postei lá. Então eu vou postar de novo agora. Quem entendeu aí que a gente consegue fazer a hexavalente ou a pentavalente no particular, me manda que o hashtag entendi. Quem entendeu que a gente pode fazer no SUS as 3 vacininhas, duas vacinas separadas no SUS e pagar só uma, me manda que entendeu. Quem não entendeu ainda, manda depois no direct também, que eu vou respondendo. Então não esqueçam, no SUS, ou quando chegar faz a penta, por enquanto dá pra tentar fazer a hepatite B e a DTP que a gente tem. E a hemófilos paga, se puder pagar. Pronto, lindas. Perfeito. Tô sem luzinha, mas acho que dá pra gente continuar tranquilo. Vamos lá. Agora vocês me perguntaram milhões e milhões e milhões e milhões de vezes. Na outra live também, antes de terminar, pediram pra falar sobre as cólicas, né? Gente, a cólica realmente é uma dor muito grande pra família toda. Porque é um bebê que fica extremamente sofrido, extremamente estressado e a família toda fica, a mãe fica, o pai fica, o cuidador, quem tá perto sempre fica, né? Então assim, o que a gente tem que entender? A cólica, né, a cólica do lactente, ela começa geralmente por volta da 2ª semana de vida, né, ali por volta dos 15 dias de vida e ela dura geralmente até os 3 meses. Né, ela tem esse período de acontecimento das cólicas mesmo, que é o período mais normal de acontecer, né? É o período que a gente fala que é o período fisiológico, que as cólicas vão aparecer mesmo, e a gente tem como dar uma ajudada, mas é normal. A gente entende, estima-se, né, que cerca de 60% dos bebês normais, saudáveis, tenham cólica. Então é um índice muito alto, então muitas famílias sofrem. Tem sorte as que não passam por isso, né? Eu passei também com meu primeiro filho, foi um caos. No segundo filho, já consegui melhorar bastante e ele também não teve cólica. Graças a Deus foi mais tranquilo. Mas varia de criança para criança. Então, uma criança tem, outra criança não tem. Então, vocês sempre se apegam muito e perguntam muito se o que a mãe come, né, se causa cólica no bebê. Às vezes eu escuto as meninas falarem: doutora, eu tirei já o feijão, eu tirei o leite, eu tirei as folhas verdes escuras, tirou tanta coisa que eu nem sei. E, gente, a recomendação hoje, né, atual, é que a gente não retire nada da dieta da mãe, porque nada relacionado à cólica do bebê é diretamente ligado ao que a mãe come. Ou seja, qual que é o motivo da cólica do bebê, né? O bebê, ele tem cólica porque ele tem uma imaturidade do intestino, tanto de movimentação, então que a gente chama de peristalse, né? Então a peristalse do intestino do bebê, ela ainda é imatura. Então ele faz movimentos regulares. Ao invés de ele mandar tudo pro mesmo lado, para sair lá pelo ânus, o cocôzinho sair, os gases saírem, ele faz movimentos regulares. E às vezes causa um pouco de distensão, por causa do gás que fica acumulado. Essa distensão também dói, também dá cólica. Então o que a gente tem que entender? Que além dessa imaturidade da motilidade intestinal, né, da peristalse intestinal, os bebês ainda estão em formação das bactérias, né? A microbiota intestinal ainda está sendo formada. As bactérias ainda estão colonizando ali o intestino. Então tudo isso é normal, porque o bebê ainda é imaturo. É um serzinho que está pronto, mas ainda não está maduro. Então a gente precisa entender que isso faz parte da evolução natural da infância em 60% dos bebês, tá? Tem coisa que a gente pode fazer que melhora? Tem sim. Mas não é tirando a alimentação da mãe, não é restringindo a alimentação da mãe que vai resolver. Isso só gera mais dor e culpa nas mães. Porque quantas de vocês, já vou responder do chat, quantas de vocês aqui já se culparam por fazer tudo, deixar de comer tudo? Tem gente aqui comendo gelo, né? Fazendo mais nada, vivendo de luz por causa das cólicas e continuam as cólicas dos bebês. Então, assim, não tem essa relação direta. O que a gente faz, tá? O que deve ser feito, o que a gente recomenda para os nossos pacientes, tudo direitinho, é que se você percebeu que várias vezes, né, você come um alimento e esse alimento, no mesmo dia, o seu bebê tem uma indisposição, quando tem uma indisposição e você sempre associa com aquele alimento, você sim pode retirar aquele alimento da sua dieta. Mas não tem indicação de você fazer uma lista de coisas e não comer. Porque não tem relação a alimentação materna com as cólicas do bebê. A cólica do bebê é por motilidade intestinal, imaturidade do intestino do bebê
e colonização do intestino. O intestino não está colonizado, não tem como a gente fazer isso acelerado muito assim, sem ajudar de outras formas, né? Então, colonização e motilidade são as partes mais importantes para a fisiopatologia das cólicas. Então, não precisa de restringir sua dieta. Restringe apenas aqueles alimentos que você viu que de fato causaram algum desconforto no seu bebê várias vezes, né? Você comeu feijão hoje, deu desconforto. Comeu feijão daqui a 3 dias, deu desconforto. Os outros dias que você não comeu feijão, o neném não tem desconforto, retira o feijão. Mas não precisa fazer lista de restrição, tá? Nem o refrigerante a gente não recomenda nunca, tá, gente? Não estou recomendando refrigerante, açúcar, chocolate, não estou recomendando nada. Mas estou dizendo que não é necessário que seja retirado. Ou seja, se na sua dieta se isso faz parte da sua rotina, da sua alimentação, eu não estou aqui para julgar os seus hábitos alimentares. Não os seus, dos bebês eu tô. Mas os seus, né, eu não vou julgar criteriosamente falando. Mas não vai dar cólica no seu bebê. Nem o refrigerante, nem o chocolate, nem o feijão, nem a folha verde, nem o leite, nem requeijão, nem nada, tá? O que a gente tem que entender é que os sintomas da cólica, eles podem se confundir muito com os sintomas da alergia à proteína do leite de vaca, que a gente chama de APLV, né? A gente abrevia como APLV. O que acontece? Quando que a gente tem que desconfiar que essa cólica do nosso bebê tá esquisita? Quando esse bebezinho tem menos de 15 dias e tem cólica, ou seja, aquelas cólicas que aparecem nos primeiros dias de vida, na primeira semana de vida, né? Ou aquelas cólicas que persistem muito depois dos 3, 4 meses. Até os 4 meses ainda é comum o bebezinho fazer, porque cada um amadurece numa fase, né? Principalmente se forem bebês prematuros, que amadurecem um pouquinho mais tarde, né? E tem mais chance maior de ter cólica. Então, bebezinhos que fazem cólica muito precoce, cólicas na primeira semana de vida, ou cólicas com 5, cólica com 6 meses, esses bebês têm sim chance de ter alergia à proteína do leite de vaca. E a gente tem que ficar muito atento a isso, tá? Porque às vezes, nem sempre a alergia à proteína do leite de vaca, ela vai se manifestar com o sangue nas fezes. O sangue nas fezes, ele pode sim ser um grande... ele é sim um grande marcador de alergia à proteína do leite de vaca, mas ele não é exclusivo da APLV. Tem outros sintomas associados. Só vou parar um pouquinho, porque esse assunto é muito grande. Só para ver se até aqui vocês estão entendendo. Estão entendendo até aqui? Me lembra no finalzinho que eu falar do tratamento, Tati? Eu falar do Colicalme também. De opinião do Colicalme. Me mandem aqui, hashtag entendi, se vocês entenderam essa parte do que causa cólica e da alimentação das mães. Se influencia na cólica ou não, tá? Porque eu vou continuar agora que perguntaram tanta coisa de cólica que a live parece quase toda só de cólica. Isso, obrigada, Tati. Gente, meu hashtag entendi, que eu gosto, acho bonitinho. Tô brincando, podem mandar joinha também, que é mais fácil de digitar, né? Às vezes tá com o bebê no colo, pronto. Beleza. Então, assim, entendido essa parte da fisiopatologia da cólica, né? A gente entendeu que o leite materno não vai ser o causador da cólica, né? Que a mãe come não vai passar pro leite da cólica. Beleza. Quando a gente fala agora das opções terapêuticas, né, das opções de tratamento da cólica, vou falar a primeira coisa que já subiu várias vezes do chá aqui. Não, de jeito nenhum. Chá não, gente. A gente não usa chá por 2 grandes motivos, tá? 2 motivos muito importantes. O primeiro grande motivo é que bebês de 0 a 6 meses devem ser alimentados exclusivamente com leite materno ou fórmula artificial, na impossibilidade do leite materno. Ou seja, menos do que 6 meses, não vai dar chá de nada, não vai dar suco, não vai dar água, não vai dar nada. A gente falou da água na outra live, em pequenas exceções, avaliado individualmente, mas chá para aliviar a cólica, não. Chá de nada, tá, gente? Nem chá de erva doce, chá de capim, não sei o que, não vai fazer chá de nada. Porque, além de não ser recomendado nenhum tipo de chá para bebês menores de 6 meses, né? O que acontece? A gente não tem noção do quanto de princípio ativo tem dentro desses chás, né? A gente não sabe quanto de substância tem dentro desses chás. Por mais que seja, às vezes, o chá comprado, envasado, todo certinho, a gente não sabe a quantidade que aquilo vai ser, a concentração que aquela substância vai ter no chá. E a gente não sabe, não tem estudo sobre isso, então a gente não consegue saber se isso vai fazer mal pro bebê ou não. Então, chá, para tentar aliviar a cólica, não, de jeito nenhum. Combinado? Chá não. Bom, passando do chá, me perguntaram sobre o colar de ambar, né? O que eu acho do colar de ambar, e que viram publicações agora no Facebook sobre o colar de ambar, e se vale a pena usar o colar de ambar para aliviar as cólicas.
Gente, qual que é a história do colar de ambar, né, pra gente entender? O colar de ambar são umas contazinhas, né, são umas bolinhas, né, provenientes lá do norte da Europa, lá da Lituânia. E o colar de ambar, e dizem, né, que em contato com a pele, essas contas, né, que são amareladinhas, essas contas em contato com a pele do bebê, elas, no calorzinho, elas vão eliminar uma substância que a gente chama de ácido succínico. E esse ácido ajudaria nas cólicas, tá? Mais uma vez, o colar de ambar não tem nenhum estudo científico que comprove que o colar de ambar tem eficácia nas cólicas. Então, ele não é recomendado, primeiro, por esse motivo, por não ter comprovação científica de que esse ácido succínico, que supostamente é eliminado das contas em contato com a pele, vão ter alguma ação nas cólicas, tá bom? Que vão ter alguma melhora nas cólicas. E a gente também não recomenda o uso do colar de ambar, porque são contas que, se por acaso se desprenderem daquela fitinha, né, daquela cordinha que ficam fixas, as pérolazinhas, né, as contas, o bebê pode broncoaspirar, pode engasgar. Bebê desse tamanho, engasgar com uma conta de ambar é gravíssimo, né? Se não levar ao óbito, é muito grave. Então, a gente não recomenda o colar de ambar. Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda o colar de ambar, tá? Ô, gente, por que eu sempre falo pra vocês que a Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda, que nós não recomendamos? Quando eu falo nós não recomendamos, eu falo de nós pediatras que seguimos as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Porque tem diversos pediatras por aí que não seguem as recomendações, né? Que fazem o que acham que tá certo. E não sou eu, mera mortal, que vou discutir com quem estudou anos o colar de ambar, com quem estudou anos os chás para as cólicas, né? Tem pessoas que estudam só isso, que fazem só isso da vida. Então essas pessoas fazem estudos científicos com um número muito grande de crianças até soltar essas recomendações pra gente. Então é por isso que quando eu falo nós, a Sociedade Brasileira de Pediatria, não recomendamos, eu falo de todos os pediatras que seguem as orientações corretas, tá bom? Pode ser que daqui a 1 ano mude, 6 meses mude, já mudou em 2015 muita coisa, então a gente vai seguindo essas orientações. Entendido aí do colar de ambar e do chazinho, gente? Me manda aí, que tá entendido do chá e do colar de ambar. Quero ver quem entendeu. Pronto, travou um pouquinho e chegou. Tá. Beleza, todo mundo entendendo direitinho? Então, são essas recomendações de não usar colar de ambar e não usar o chazinho. Beleza. Mamãe me perguntou, não lembro quem foi, não anotei o nomezinho. Perguntou da fuxicória. Gente, a fuxicória, tá? Pode tomar açaí amamentando, tranquilo. Da fuxicória, o que a gente tem a dizer da fuxicória? Mesma situação das outras anteriores. A fuxicória, só que ela é um pouquinho pior, porque a fuxicória já foi retirada do mercado diversas vezes pela Anvisa, né? Que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que regula, né, essa comercialização dos produtos, tá? Então, assim, a fuxicória, ela também não sabe se a concentração do princípio ativo, o princípio ativo não é estável, então a gente também não recomenda a fuxicória para o tratamento das cólicas. Combinado? Aí vão me perguntar assim, doutora, e o que faz então? O que a gente pode fazer, né? A única medicação, né, que a gente fala, o único tratamento que tem recomendação mesmo, tá, gente? Que tem recomendação para ser realizado. Ainda tem controvérsias, tá? Ainda tem controvérsias, mas ele é aceito pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Ele é o que mais tem estudos comprobatórios, estudos que comprovam eficácia. É o que a medicina baseada em evidências. O que é isso que a gente fala? O estudo comprovou. E os pediatras também relatam que os seus pacientes melhoram com o uso sim, o Lactobacillus reuteri. Então, para quem pergunta, eu não sou muito de falar os nomes comerciais aqui, mas para quem perguntou do Colikids, o Colikids é o Lactobacillus reuteri, que agora Colilides, né, que ele mudou um pouquinho. Então, Colikids, Colilides, como vocês encontrarem, ele é Lactobacillus reuteri e ele ajuda, sim, e muito nas cólicas, tá bom? Porque ele é um lactobacillus, então ele vai ajudar nessa colonização do intestino. Ele não é um remédio, né, que vai lá e tirar dor, que vai lá acabar com a cólica. Ele é uma medicação que você faz, um lactobacillus que você dá pro bebezinho e ele vai ajudando a colonizar o intestino ao longo dos 3 meses. Então a gente não vai conseguir fazer a gente não vai conseguir fazer isso assim, melhorar de um dia pro outro, né? A gente vai começar e aí por volta de 1 semaninha, 2 semanas, já tem uma resposta muito boa.
Então eu recomendo sim. Depois vou tentar ver se eu consigo falar de outras coisas pra vocês. Mas, além do Lactobacillus reuteri, não tem nenhuma outra medicação que faça esse mesmo efeito. Quando perguntam do Colicalme, o Colicalme, ele é uma medicação caríssima, importada originalmente, né? E ele tem várias composições dentro. E ele também, justamente por ter várias composições dentro, ele também não é reconhecido pela Sociedade Brasileira de Pediatria como uma medicação eficaz no tratamento das cólicas. Só que, um parênteses é que na medicina baseada em evidências, né? Ou seja, nos relatos de pessoas que usam o Colicalme, você consegue ter relatos positivos, relatos de pessoas que falam que realmente melhorou muito o Colicalme. Não é uma medicação que eu prescrevo, tá, gente? Quando eu prescrevo Lactobacillus reuteri. Então, assim, o Colicalme não tem uma contraindicação absoluta, igual todos os outros, mas ele também não é recomendado, né? Os estudos, a gente fala sobre os níveis de evidência A, B, C e D, né? Os melhores são os que têm nível de evidência A, né? Então, no Lactobacillus reuteri, a gente encontra vários estudos que ele tem nível de evidência A, ou seja, ele é realmente importante e eficaz no tratamento das cólicas, tá? O que mais que eu ia falar pra vocês disso? Deixa eu pensar. Ah, tá. Aí as medidas gerais, né? As medidas gerais pra gente tentar aliviar as cólicas dos bebês são essas que a maioria já conhece. Vou falar pra vocês que a massagenzinha na barriga, a gente pode fazer a bicicletinha. A massagem é sempre no sentido horário, né? No sentido do reloginho, né? A gente coloca o reloginho de ponteiro e você acompanha a massagem, porque o intestino, ele age desse mesmo, ele anda do mesmo jeitinho que o ponteiro do relógio. Então é dessa forma que a gente faz a massagem. Faz a bicicletinha, pode fazer a estimulação com cotonete. Alguém me perguntou também da simeticona, né? Do Luftal. O Luftal também é outra medicação que não tem comprovação de que funcione nas cólicas. Ele é bom para ajudar a eliminar os gases, tá, gente? Ele ajuda a eliminar e a desfazer os gases. Algumas cólicas que são causadas mais pelo acúmulo de gás, com certeza ele vai ajudar porque ele ajuda na causa, né? Que é no gás. Agora, as cólicazinhas que são causadas mesmo pela imaturidade da mobilidade intestinal, da motilidade intestinal e pela imaturidade ainda da flora intestinal, nessas a simeticona não vai resolver, não vai ajudar. Entenderam, então, aqui, gente, a parte das cólicas? Não vou falar mais de cólica agora, então, hein? Vou trocar o assunto. Porque eu falei com vocês que era só meia horinha. Já tá quase estourando o nosso tempo aqui. Então, vamos lá, que ainda tem outras coisas pra falar pra vocês. Tá? O cotonete, você vai pegar assim, ó. Pensa que isso aqui é um cotonetezinho e tem o ânus do bebê, tá? Você não vai introduzir o cotonete no ânus do bebê. Você vai apenas tocar. Você pode umedecer ele com água mesmo e você apenas toca o ânus do bebê, porque você tocando o ânus do bebê ali, você ajuda o cérebrozinho dele a entender que ali é a saída. E aí, de uma forma geral, ele dá uma organizada no movimento e ajuda a eliminar os gases. Então, nas cólicazinhas que acontecem mais por acúmulo de gases, ou quando o bebê está sem fazer cocô 2, 3 dias, quando você faz o estímulo com o cotonete, que é tocar a ponta do ânus, né, a portinha do ânus, com o cotonete, isso ajuda bastante ao cérebro entender que ali é a passagem. E ele começa a organizar o movimento naquele sentido, tá? Vamos, gente! Próximo assunto, então, agora que vocês me perguntaram. Cadê? Eu até perdi ele aqui. Voltando. Peraí. Ah, tá. Dos saltos de desenvolvimento. Pronto. Dos bebês que do nada surtam, né? Os bebês estão bem, tá tudo certo. E aí, do nada, os bebês começam a ficar brigões, chorões, acordam chorando no meio da madrugada, tem mais dificuldade de pegar no sono. Os bebês acabam estranhando um pouco mais, brigam com a mama da mãe. A mãe tá acostumada a dar o peito e o bebê começa a brigar com o peito. Isso, gente, acontece regularmente em várias etapas. Uma das principais para os nossos bebezinhos aqui de 0 a 6 meses são os saltos de desenvolvimento, que acontecem aos 3 e aos 5 meses, tá? Embora do primeiro para o segundo mês também tenha saltos, os saltos do desenvolvimento, eles acontecem de forma muito importante aos 3 meses e aos 5 meses. O que acontece nos saltos do desenvolvimento? Os bebês, eles estão se adaptando, eles estão nascendo para o mundo, eles estão conhecendo o mundo. Então, eles estão começando a adaptar o som, a audição deles, a visão deles. Os estímulos ambientais são muito diferentes do que eles tinham na barriga, né? Então, tudo que estimula o bebê, ele reage àquele estímulo. E ele ainda não sabe falar, ele ainda não sabe explicar. Então, o que ele sabe fazer é brigar e chorar, né? Então, é isso que ele faz. O bebê, quando você tenta, às vezes, dar mamar, ele já briga com a mama. Se ele estiver irritado já com soninho, os saltos ainda ficam mais exacerbados. Então, a gente tem que ter atenção, porque nem tudo é salto do desenvolvimento. Nem toda irritação no bebê é um salto do desenvolvimento. Pode ser refluxo,
pode ser uma alergia alimentar, mas os saltos são muito comuns aos 3 meses e aos 5 meses. E o problema dos saltos, o que as mães mais se queixam dos saltos, é quando afeta o sono dos bebês. Então, quando os bebês estão passando por essa transição desses 3 meses, dos 5 meses, eles tendem a ter uma piora grande no sono. O bebê não tem dificuldade para iniciar o sono, os cochilos diurnos também pioram, as noites de sono são com despertares mais frequentes. Né? Então, todo esse despertar noturno que piorou, o bebê tinha um sono um pouco mais tranquilo e começou a piorar por volta de 3 meses, melhorou de novo e piorou de novo aos 5 meses, geralmente eles estão relacionados aos saltos do desenvolvimento, tá? E os saltos do desenvolvimento, a gente não tem medicação, não tem milagre nem mágica para resolver, porque esse realmente é só uma adaptação do bebê com o mundo externo. Então, o que a gente tem que fazer nesses momentos? Hoje o bebê começa a ter salto do desenvolvimento, é tentar fazer tudo que acalme o bebê. Então, para os bebês que têm o salto do desenvolvimento afetando o sono, né, os bebês que estão tendo problemas grandes de sono por causa de saltos do desenvolvimento, a gente tem que implementar, ainda de uma forma mais importante, a rotina do sono. E como que a gente começa uma rotina de higiene do sono, né? A gente chama de higiene do sono porque a gente precisa mesmo fazer uma limpeza de todas as coisas que estimulam de forma ruim o nosso bebê. E isso a gente considera a luz, o barulho, né? Os agitos, né? Então, assim, famílias que têm uma rotina de sono muito desregrada vão atrapalhar as rotinas de sono do bebê também. Então a gente tem que fazer uma adaptação toda familiar. É um trabalho em conjunto com a família. Porque o bebê não vai simplesmente se adaptar sozinho. Então a gente tenta abaixar a luz, né? Pelo menos nos ambientes onde o bebê se encontrar, pelo menos 1 hora antes daquele horário padrão que ele começava a dormir, antes que ele comece a ter a briga, antes que ele comece a ter a birra, né? Então a gente começa a abaixar a luz do ambiente, coloca músicas mais calmas, evita estímulos de luz muito próximos. Então, na hora que ele tá querendo dormir, evitar usar o celular perto do bebê. Se você tá fazendo o bebê dormir, evitar assistir vídeos perto do bebê, barulhos, né, filmes que tenham violência ou guerras ou qualquer barulhos muito agitados. A gente tem que tentar evitar todos esses para começar a fazer a higiene do sono. Pode colocar uma música clássica ou uma músicazinha que seja que a gente fala na mesma frequência, né? A gente fala muito dos ruídos brancos. Então são músicas que não tem muitas defasagens de frequência sonora, que a gente consegue ter uma música mais regular. Tudo isso ajuda tanto no salto quanto na rotina do sono. Então, bebês que estão em salto e esse salto está atrapalhando muito, muito mesmo, a rotina de sono do bebê, a gente tem que fazer uma higiene mais pesada ainda. Eu tô vendo que a Tati falou que conseguiu fazer a rotina. Gente, o começo é difícil como qualquer rotina. É difícil ir pra academia, é difícil se alimentar bem, tudo isso é difícil. Fazer a rotina do sono também é muito difícil, mas ela é fundamental para que a gente consiga ter uma qualidade de sono melhor para o bebê e ajude ele a passar esses saltos do desenvolvimento. Em relação aos saltos do desenvolvimento, onde o bebê recusa a mama, onde o bebê está recusando a alimentação, nesse a gente tem que tentar evitar que o bebê chegue na fase da fome, né? Quando o bebê chora de fome, eu costumo dizer para vocês, o choro, ele é o último sinal de fome. É igual a gente. A gente só fica irritado porque tá com fome quando a gente tá com fome de verdade, né? Se a gente se alimentar nos horários certinhos, não esperar ficar morto de fome para se alimentar, a gente não fica irritado. O bebê é a mesma coisa. Então os bebês não choram de fome se a gente alimentar eles dentro da fase, dentro do padrãozinho. Quando a gente começar a perceber os primeiros sinais de fome dele. Então bebês que estão no salto do desenvolvimento, e nesse salto de desenvolvimento estão brigando com a alimentação, estão recusando a mamadeira, que para quem mama fórmula, estão recusando a mama para quem mama seio materno. Nesses bebês, a gente tem que se antecipar à hora da fome. Então tem que começar a perceber os primeiros sinais de fome do bebê, e nesses primeiros sinais de fome do bebê, a gente já começa a oferecer a mama pro bebê antes do bebê se irritar. Essa é a parte mais importante. Os bebês que, mesmo você fazendo isso sem ele estar irritado, e você tá achando que é um salto do desenvolvimento, só porque você coloca esse bebê na mama, e esse bebê briga com a mama, ele começa a mamar, e de repente ele começa a brigar, tem grandes chances de não ser um salto do desenvolvimento. Tem chance desse bebê ter um quadro de refluxo. Bebês que começam a mamar e se envergam muito para trás, e começam a brigar muito com a mama, e começam a recusar a mama, esses bebês podem estar num quadro de refluxo e a gente confundir com o salto do desenvolvimento. Por isso que é importante a gente conversar bastante, entender bastante, perguntar todas as situações que o seu bebê recusa a alimentação, tudo que você já fez, fazer as pontuações certinhas para a gente poder avaliar se é um salto do desenvolvimento ou se o bebê tem um refluxo, alguma outra patologia que esteja atrapalhando
na amamentação dele, ele esteja brigando com a mama por causa disso. Entendido? Gente, acho que quem entendeu me manda aqui o hashtag entendi. Vou falar de uma última coisinha pra gente falar. Vou falar de uma coisinha. Vou falar de um último assuntinho rápido pra gente encerrar, que já deu nossa meia horinha. Me manda aqui hashtag entendi. Quem entendeu aí a parte dos saltos do desenvolvimento, tá? Ô, Rani, Camila, se o seu bebê briga com a mama desde o comecinho, provavelmente não é salto do desenvolvimento. Tem que avaliar se ele não tem refluxo oculto, alguma coisa do tipo. Então vamos lá. Quem entendeu me manda ok. Beleza? Porque agora, gente, pra finalizar aqui, eu vou falar pra vocês que me perguntaram muito sobre a fimose do bebê, né? Dos meninos, tá, gente? Pra quem tem menino, perguntaram muito da fimose, que é o prepúciozinho, né? Que é a pelezinha do piruzinho do bebê fechadinha. Essa pelezinha fechadinha, gente, ela é normal até 1 ano de vida, tá? Ela vai abrir naturalmente depois de 1 ano de vida. Antes disso, ela não abre, tá? Nesses bebezinhos que depois de 1 ano de vida ainda não abrem a pelezinha, aí sim a gente começa a fazer uma massagenzinha com pomada. A pomada é controversa também, mas de uma forma geral, como tem estudos que comprovam o seu uso, a maioria das pessoas indicam a pomadinha, ela ajuda também a fazer essa massagem e você vai abrindo a pele do piruzinho tranquilamente a partir do 1º ano de vida, tá? Quando a gente vai fazer cirurgia de fimose, a gente vem aí pelo menos até os 2 anos. Não faça antes dos 2 anos, porque até os 2 anos tem muitas chances desse piruzinho, desse prepúcio abrir ainda. Então a gente não precisa ficar preocupado em fazer cirurgia antes. O que a gente tem que fazer sempre é a higiene, tá? Fazer a higiene bem direitinho no piruzinho, lavar bastante. Como não dá pra abrir, a gente tenta devagarinho, o máximo que der também com cotonete ao redor ali, limpar o que a gente conseguir limpar daquele prepúcio, tá bom? Mas é importante bastante água, lavar bastante na hora do banho, tá? Não tem nada exagerado. Então, cirurgia de fimose, acima de 2 anos mesmo. E algumas pessoas esperam um pouco mais. Eu prefiro esperar um pouquinho mais, porque geralmente abre até mais pra frente, tá? Não tem indicação de correr pra fazer cirurgia, não. Essa sujeirinha de dentro, o Ariane, ela é normal, porém, a gente tem que fazer o máximo possível pra limpar, né? Que fica esbranquiçadinho, fica com cheiro ruim, tem que limpar isso daí o máximo que conseguir. Puxa devagarinho, não pode puxar todo, porque ele não vai abrir ainda. Então puxa devagarinho e vai fazendo essa limpeza durante o banho, tá? Com a aguinha morna, lava bastante ali, esfrega a partezinha da pele, puxa a pelezinha pra frente, esfrega a pele com pele assim, que a gente consegue limpar bastante, tá? Não tem muita dificuldade, não. Combinado? Meninas, acho que do quê? Ah, limpezinha da língua. Olha, pegou no finalzinho, hein, Sassá? Vou falar aqui rapidinho. Gente, é ultra importante isso, tá? Pra quem ainda não faz a higiene da cavidade oral do bebê, tem que ser feita a higiene da cavidade oral do bebê desde recém-nascido, tá bom? Nasceu o bebezinho, começou a mamar, é importante a higiene da cavidade oral. Né? Existem algumas formas de a gente fazer a higiene da cavidade oral e a mais simples é com uma gazezinha, ainda só úmida, com água filtrada, você pode ir passando a gazezinha. Não precisa de pastinha de dente nesse comecinho, tá, gente? Não precisa nesse 1º mês de vida aí, não precisa usar pasta de dente, não, tá bom? A gente vai usar bem mais pra frente. Então você pega a gaze úmida com a aguinha e limpa bem a boquinha do bebê. Tem umas escovinhas que tem umas dedeiras de silicone. Aí tem que comprar, mas também elas duram eternamente, vai comprar uma vez só. Ela é uma dedeirazinha e ela tem umas cerdas de silicone super macias, não machucam a gengiva do bebê, não machucam a boquinha do bebê. Então com ela também, você pode também esfregar direitinho por dentro da boquinha do bebê. Ela é fixa no dedo, parece um dedalzinho mesmo. Você vai limpar, é basicamente isso. Só com aguinha ou com soro fisiológico. A água é mais palatável, então o bebê vai se incomodar menos. Não precisa colocar lá no finalzinho da garganta do bebê para ele não fazer ânsia de vômito, não correr o risco de engasgar. Mas você pode limpar tanto as bochechas, a gengiva, quanto a língua também. Gaze, úmida ou a dedeirazinha apenas com água, tá bom? Ô Sassá, com a fraldinha, se for aquela fraldinha de pano, fininha, macia, pode também, não tem problema não. Pode sim, tá? Mas eu recomendo sempre lavar ela depois, tá bom? Como é muito grande, não precisa ficar lavando toda hora. Meus amores, combinado meia hora, já passei 5 minutinhos do nosso tempo. Quinta-feira eu vou fazer outra live. Toda terça e quinta agora eu vou fazer esse encontro com vocês. Ao invés de fazer um encontro de 1 hora, eu vou fazer agora 2 encontrinhos de meia hora, que a gente consegue conversar bastante coisa em cada encontro. E vocês podem mandar pergunta 2 vezes por semana. Eu acho que fica melhor para todo mundo, fica mais tranquilo e a gente consegue conversar bastante, papear bastante. Então, ultra obrigada por vocês terem participado hoje.
Quantas pessoas? 140 pessoas ficaram aqui um tempão com a gente aqui na live. Chegou em 150. Isso é muito gostoso. É muito importante. É muito gostoso saber que tem tantas mães que querem realmente adquirir conhecimento para ter uma qualidade de vida melhor para elas e para o bebê. Combinado? Então, muito obrigada. Um beijo enorme para vocês. Amanhã, quarta-feira, eu abro a caixinha de perguntas de novo. Para quinta-feira a gente falar de novo sobre mais temas, tá? Para as mamães que me mandam perguntas e eu ainda não respondi nas lives, é porque às vezes eu já falei em outras lives. Então, para não ficar muito repetitiva a live, a gente tenta responder perguntas que não foram respondidas nas últimas lives, tá bom? Um beijo enorme para vocês. Obrigado pelo carinho. Fiquem com Deus. Boa noite. Um beijo gostoso desses pequenininhos de vocês aí. Amo de paixão. Continuem me mandando as fotos. Eu amo as fotos dos bebês de vocês. Quem me mandar foto, me fala também se eu posso repostar, tá, gente? Que vocês mandam cada coisa gostosa que eu não fico repostando porque eu não posto filho dos outros, né? Então a gente vai postando só quem vocês deixam. Beijo gigante, fiquem com Deus. Boa noite. Amei também. Tamo junto, Sassá. Beijo, gente. Com Deus.